Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra gente fazer a pintura aqui do nosso coelhinho atrás da cortina, né? Eu vou começar pintando, vamos dizer que a parede atrás do coelhinho. E eu vou usar o rosa inglesa para a região onde se encontra com a cortina, né? Parede e cortina, vamos assim dizer. Eu vou deixar o rosa inglesa bem marcado. Tô usando o pincelzinho número 14, o desenho é grande. Sugestão, né? Para você imprimir esse desenho numa folha A3. E assim, o bichinho ele em pezinho, a folha para pegar o tamanho, assim, deixar ele maior possível, tá? Vou passando rosa inglesa junto com incolor para essa região aí. Essa região de cima, toda a parte que tá indo para fora do nosso desenho, viu? A gente vai sumindo rosa inglesa em cima do branco do tecido, pedindo, né, ajuda ao incolor para conseguir fazer isso. Aí a gente vai apagando cada vez mais, vamos passando o pincel várias vezes para não ficar muito manchado e a gente conseguir sumir esse tom que é clarinho aí em cima. Eu vou fazer esse trabalhinho até chegar embaixo, até chegar no finalzinho da cortina, tá? Mas observa bem que a gente vai crescendo aí esse rosa inglesa. Vai fazendo uso do incolor. Vamos puxando bem, olha só, essa tinta para que ela vá se esfumaçando e sumindo aí em cima do tom do tecido. E para isso, né, para que ela fique bem presinha em cima desse tecido, eu vou umedecendo o tecido com o incolor. Eu vou descendo por toda essa região aí. Eu vou fazer a curvatura da orelhinha, não vou deixar apagado isso aí não, tá? E vou diminuindo a largura conforme eu vá descendo pelo corpinho do bichinho. Aí eu tô só esfumaçando mais a tinta pra gente conseguir uma emenda melhor. Eu fiz toda essa região até chegar embaixo, mas aí vamos logo ver essa parte aí em cima. Isso aí é malve. Eu vou colocar inicialmente uma sombra com malve. E eu vou colocando para essa região assim mais adentro, tá? A parte que vai indo para fora, eu vou só esfumaçando em cima desse rosa inglesa, não vou crescer além do rosa inglesa, tá bom? Agora vamos fazer essa parte de baixo. Você viu como eu fiz lá em cima? E a parte de baixo é a mesma coisa, não é diferente. Eu havia colocado rosa inglesa e o incolor, essa região aí embaixo, e agora eu venho colocando malve. O pincel é o mesmo, tá? Continuo com o pincelzinho número 14, cortado e lixado. Essa região do chão, aí vai mudar um pouquinho. Olha só, eu comecei aí com rosa inglesa e com o malve, mas eu vou seguindo só com o malve. O malve e o incolor, vamos usar o incolor também pra gente esfumaçar essa tinta pra cima do branco do tecido, esse malve, tá bom? Porque eu não vou crescer até o final do tecido. E isso aí ainda não é a nossa sombra definitiva. A gente ainda vai vir com sépia, aprofundando mais algumas regiões. Olha só, eu vou tentando, né, esfumaçar bem, o melhor que der aí em cima do meu tecido. A parte de cima eu deixo bem pintada, a parte de baixo eu vou só esfumaçando. Eu vou passar um pouquinho de sépia para todas essas regiões, tá? Bem adentro. A gente colocou o rosa inglesa bem longo. A gente colocou o malve esfumaçando ele em cima do rosa inglesa, é mais curtinho, né? E o sépia ficará mais curtinho do que o malve. Ele vai vir para dar profundidade a alguns cantinhos. Aí, olha, ele tem que ficar bem curtinho, para essa região que tá indo assim mais para fora.
Faço o contorninho, esfumaço. E vamos tecer. A gente vai fazer esse trabalhinho aí afora, tá bom? Pra tudo isso. Aí, pelo corpinho, eu vou fazendo o contorninho, eu vou esfumaçando também. Para essa região, dá para puxar até um pouquinho mais longo, sépia, mas não muito longo, para que você não passe do ponto onde tem o malve. A cauda do bichinho, continuo descendo. E o chão a gente vai deixar bem marcado, tá? Mas para essa região assim de cima, só um pouco mesmo. Olha só aí embaixo quanto eu vou colocar de sépia. Vou espalhar levemente aí do lado, subindo. Para baixo não, para baixo ficará mais longo. Essas curvaturas eu vou deixar assim bem marcadas, tá? Embaixo delas. E a parte mais escura, assim, o sépia com maior quantidade, não é? Mais profundeza mesmo, será para esse lado esquerdo. O lado direito dessas curvaturazinhas, aí eu deixo mais suave. Eu continuei, tá, gente, até então, com o pincel número 14. Porque todo esse espaço, assim, bem livre, então deu para fazer com tranquilidade. Alguns cantinhos, tinta sonaquina do pincel, mas número 14 tá um número bom para fazer isso aqui. Eu tô enchendo essa cortina, né, com branco. Vou encher tudo isso aí com branco. Eu vou deixar o meu branco com um pouquinho assim, um pouquinho mais umedecido, colocar umas gotinhas de água para facilitar, para deixar mais suave o meu tecido, né? Não deixar muito grosso, aquela camada grossa demais de tinta. Então, eu deixo ele, a tinta mais leve e vou pintando aí. Pincelzinho maior, vou pegar a ajuda aí de um pincel 20, principalmente na hora de colocar as sombras e esfumaçar direitinho. Aí o pincel 14 e o pincel 18 e 20 eu vou usar aí, tá? Para essa cortina. Aqui é tranquilo, é só o preenchimento mesmo, mas as laterais, conforme eu vou me afastando do coelhinho, eu vou usar um incolor, tá bom? Para esfumaçar o branco em cima do tecido. Do mesmo jeito que a gente fez com o rosa inglesa, nós vamos fazer com o branco para essa região aí do lado esquerdo, certo? Para cima, para o lado esquerdo. Vamos fazer esse preenchimento na região, preenchimento total na região que encosta no coelhinho. E conforme a gente vai subindo e vai indo para o lado esquerdo, aí a gente vai esfumaçando essa tinta. Mas a gente precisa pintar uma boa porção mesmo. Primeiro porque nós vamos colocar sombras e luzes para esse tecido. E segundo porque a gente também vai colocar detalhes nessa cortina. Ela não será uma cortina só branca. Então, a gente vai ter de apoio, né? Um tecido realmente pintado com branco, pra gente sair detalhando. E agora, gente, ó, só dá a impressão, né, de que o meu tecido, ele foi todo pintado com branco, mas não é bem assim, viu? O meu tecido, eu esfumacei o branco pra cima dele, do jeito que eu fiz com rosa inglesa, do outro lado, eu fiz pra esse lado aí com o branco. Peguei o incolor e saí esfumaçando. Aí, como a gente esfumaçou branco e em cima do branco, ele se emenda de forma que parece até que a gente pintou o tecido inteiro de branco, né? Bom, agora eu vou pegar um pouquinho de mostarda e vou começar, olha, a manchar, né? Marcar um pouquinho aí, olha.
alguns pedacinhos, algumas partes do meu tecido. Já é, de certa forma, uma sombra. Mas assim, mostarda que eu tô colocando aí é bem suave, bem delicado, tá? Não vou levar muita coisa não, sujeirinha de pincel. E esse pincel que estou usando agora é o pincel número 20. Ele é grande, mas como eu quero, né, espalhar, emendar melhor essas tonalidades em um espaço que realmente é grande também, ele vai me ajudar a fazer essa emenda mais rápida. Então, inicialmente nós colocamos o mostarda, tá? Agora, eu diminui meu pincelzinho, eu tô com o pincel número 12. Então, até então, usamos o pincel número 12, o 14 e o 20. Aí, eu peguei terra queimada e vou aprofundar alguns cantinhos, algumas dobrinhas nesse tecido, né? Até porque o bichinho, ele tá segurando o tecido assim com a mão, então faz umas dobrinhas. E a gente vai marcar um pouquinho isso aí com terra queimada, a sombra. Para essas dobrinhas, vou usar terra queimada. Aí em cima, eu vou puxar também a parte de baixo. Não vou usar muito terra queimada não, só vou marcar um pouquinho assim, para dar umas ideias mesmo, que tem um amassadinho aí no tecido. Para essa região aí de fora, olha, eu vou puxar bem pouquinho, bem discreto. A parte indo de encontro ao coelhinho, a cabecinha dele, fica mais marcada. Ele é um trabalho rápido, gente. O que demora nesse trabalho é só o tamanho, né? É muito espaço para a gente sair preenchendo. Então, é um pouquinho mais demorado. Mas, no geral, não tem, assim, muitos detalhes. Nessa região aí embaixo, eu vou distribuindo também umas sombras, assim, bem suave, com terra queimada. E daí, nós vamos colocar o branco, viu? Eu sei que tá tudo bem clarinho, mas vamos usar um pouco de branco como luminosidade. E quando a gente começa, né, colocar o branco, aí o terra queimada, o tom de sombra, né, que o mostarda não vai aparecer muito, mas o terra queimada ele vai sobressair mais. E nessa hora a gente vai passando o branco, aí, né, vai melhorando os contornos. Olha só, vou arrumando o contorninho e vou espalhando para a parte de cima. Se você quiser deixar o seu trabalho secar para vir colocando esse branco, ele vai aparecer mais forte, tá? Mas no caso, como eu quero fazer uns detalhezinhos aí em cima do meu tecido, então eu já vou colocando logo o branco e depois eu vou aproveitar ainda o tecido úmido para que eu possa colocar os enfeites. Eles se grudam mais, desliza melhor o pincel no tecido umedecido ainda pela tinta, né? Fica mais fácil de fazer. Eu vou distribuindo aí porçõezinhas de branco por essas regiões que já estavam mais clarinhas. Vai ser uma questão de observação, você vai prestar atenção onde estou colocando. Caso você queira fazer assim, se quiser fazer, para você ter noção dos lugares onde ficam, né, os pontos de maior luminosidade. Para esses amassadinhos desse tecido. A colocação é bem tranquila. A gente vai fazendo o contorninho e vai esfumaçando um pouco. É sempre aquele contorno esfumaçado e bem grosso mesmo, bem grosseiro, tá? Não é contorninho, a gente pode estar fazendo contorninho aí também simples, mas no caso eu não vou fazer assim hoje. Agora, para fazer os detalhezinhos do meu tecido, eu vou pegar aí um pouquinho de menta. Você pode pegar a cor que você gostar e vou formando umas manchinhas que lembrem umas flores, até porque são flores mesmo que vou colocar por aí.
Vou colocar até bastante, mas você pode colocar até menos ou colocar até mais detalhes. Outra coisa, você pode estar colocando, né, tom de flor mesmo, rosa, vermelho, amarelo, um roxinho, uma cor mais voltado para flor. Eu tô colocando menta. Um verde fica bonito, um azul fica bonito. E onde eu quero uma florzinha, eu vou distribuindo essas manchinhas. Eu vou trazer assim para pertinho para você, acho que dá para entender melhor, tá? Vou fazer uma porção dessas flores aqui junto com vocês, porque por minha cortina eu vou distribuir muitas flores assim, deu para perceber, né? Então, não cabe a gente sair fazendo tudo junto, porque é tudo igual. Fazer um bocado de manchinhas. Os lugares que tem as dobrinhas, eu faço só metade da manchinha, para parecer que, né, tem uma parte que tá indo para trás, a dobrinha do tecido. Olha só, eu faço um risquinho no centro e saio formando pétalazinhas em volta, contorninhos que lembrem pétalazinhas em volta, tá? E aí eu vou fazendo várias flores, contornando os espaços que manchei, mesmo que ele não tenha assim a flor bem definidazinha, né? Mas eu saio contornando pétalazinhas, um centro para essa florzinha, para que nos dê, né, a ideia de florzinha mesmo, tá? Olha só, vou formando pétalazinhas em volta. E vou fazer isso em todas as manchinhas. Aquelas que só aparecem um pedacinho, eu vou fazer no pedacinho. Coloco as pétalazinhas, 2, 3, o que der para aparecer eu coloco, tá certo? A florzinha que tá inteira, a gente faz inteira mesmo. O importante é que a gente saia, né, trazendo essa ideia de contorninhos que formem uma florzinha. Esses contorninhos, ele tem um propósito, ele não é solto. Ele vai formar pétalas em torno de um centro dos pistilos da florzinha. Olha só, essas que estão assim mais, mostrando mais ela de lado, por conta da curvatura do tecido, né? Essa dobrinha. Aí a gente sai colocando só partezinha que tá aparecendo. Metade da florzinha a gente sai formando. Pronto, gente. Eu vou fazer isso por toda a minha cortinazinha, tá certo? E conforme eu vou me afastando do bichinho, eu vou deixando as flores mais suaves. Aparecendo menos, aquela mais delicada, mais apagadinha, tá certo? Mas a ideia será dessa forma, será desenvolvida dessa forma. Olha só como ficou aí o tecido, tá vendo? Todo coloridozinho. Agora vamos fazer a pintura do nosso coelhinho. Eu vou encher todo o meu coelhinho de branco, com exceção da parte de dentro das orelhinhas. Mas todo o restante eu vou encher com branco. E volto pra gente detalhar. Isso que eu tô usando aí agora é cinza lunar. Você pode usar o cinza, você pode usar o cinza chumbo, o cinza lunar, que é o nosso caso, mas você pode pegar um tom como o siena natural, um amarelo canário, chocolate, marrom, algum tom diferente para o seu bichinho, tá? Não necessariamente ele precisa ser branco com esse cinza como sombra. Agora, eu vou distribuindo cinza, olha, cinza lunar, fazendo todo esse contorno onde vai se encontrar com rosa escuro. Eu vou pintar de rosa escuro essa região de dentro da orelhinha, tá bom? Mas eu vou sair contornando o meu bichinho todo com o cinza lunar e com batidinhas, deixando assim bem escuro. A cabecinha dele está atrás, né, dessa cortina. Então, eu vou fazer
essa sombra aí, bem marcadinha. E esse cantinho aí, principalmente embaixo, encostando na patinha, precisa ficar bem escurinho. A emenda do cinza com o branco será feita com batidinhas, para dar mais, trazer mais aquela ideia de fofinho, de peludinho, tá? O bracinho está passando por cima, então eu vou escurecer a parte de baixo, a parte da cabecinha. Sempre com batidinhas. O meu pincel se diminuiu ainda mais. Fui para um pincel número 8. Pincel 8, pincel 12, 14, 20. Usamos o 0 para fazer também os contorninhos das flores, não foi? Pronto. Eu vou fazendo uma sombra aí nessa patinha na parte de baixo. Os tons desse coelhinho, assim, do geral, né? Da cortina, fundo, tudo, fica bem suave. Esse bichinho, ele fica muito bom para se pintar também no infantil, seja um lençolzinho de berço, seja a capinha de almofada. Mas voltado para o infantil também fica muito bom, viu? Eu vou colocar os ovinhos do lado, que a gente vai pintar em outro vídeo, mas assim, como se ele estivesse olhando, né, curiando esses ovinhos. Porque a nossa ideia, pelo menos para então, é Páscoa, mas nada impede que esse bichinho seja pintado como motivo infantil. Olha por onde eu vou distribuindo esse cinza. Eu vou colocando uma boa porção mesmo, fazendo a emenda com batidinhas por toda a região. Aí embaixo, no corpinho, eu vou escurecer embaixo do bracinho. Essa parte todinha descendo eu vou escurecer porque está atrás da cortina. O que está atrás, o que está por baixo, sempre ganha uma sombra, não é? Aí a cauda também eu vou escurecer, separando do corpinho. Essa região redondinha aí do focinho, eu vou escurecer também. Agora é só detalhe, só detalhar mesmo o nosso bichinho. Eu tô marcando aí um pedacinho de lápis. Aí eu tô marcando aí o narizinho, bem suave. E os olhinhos. Não vou colocar muito grafite não, para não ficar forte demais, né? Isso aí é o rosa escuro. Eu vou preencher as orelhinhas e vou preencher o narizinho. Mas eu vou colocar um pouquinho na bochechinha, para ficar aquela bochechinha rosadinha. Essa parte aí de dentro, eu vou ter o cuidado de emendar mais com batidinhas mesmo, para não tirar muito essa parte escura do cinza, não misturar ele demais ao branco, não deixar muito suave. A parte de fora, dá para mesclar melhor. Um pouco de branco dentro das orelhinhas, trazer uma luminosidade. Outra coisa, esse branco aí dentro a gente pode misturar melhor, tá? Não precisa ser batidinhas, não, porque a parte rosinha é como se estivesse mostrando a pele por dentro, né? Embora seja assim um rosa muito escuro, pra gente pensar assim. Mas no caso seria um tecido liso e não algo fofinho, peludinho. Já não tem mais aquele sentido muito de peludinho, pelo menos esse pedacinho aí rosa. Eu vou deixar o centro mais esbranquiçado e fazer uma emenda melhor nas laterais. Pro narizinho, eu também vou clarear um pouquinho a parte de cima e colocar um excessozinho de brilho. Pinguinho ou 2 pinguinhos, um brilhinho. E olha que o nosso bichinho já tá aí aparecendo, né? Agora com o cabo do pincel e o sépia, pode ser o preto também, ou algum tom que você queira, ou tenha escuro aí na sua casa, eu vou marcando o cantinho dos olhinhos. Vou crescendo um pouquinho, conforme eu queira,
Depois, com o pincelzinho zero, a gente arruma melhor, tá? Coloca um brilhinho. Olha só. Pincel zero, dá pra colocar direitinho 1 ou 2 brilhinhos, 2 pontinhos para cada olhinho. Depende do tamanho que você fizer o seu olhinho, tá? E pra gente, né, não tá pronto aí o nosso bichinho, não. Vou logo fazer um contorninho com o cinza mesmo. Aí, nessa região do narizinho, parte de cima, focinho, né? Eu vou fazer também um contorninho. Tô fazendo um sombreado aí, tá? Tô puxando um pouco pra sombrear subindo entre os olhinhos, deixando dar a ideia de que o focinho, ele é mais expressivo, né? Vem mais à frente. Fazer um contorninho também embaixo do narizinho, puxando um pouco o cinza. O cinza é lunar, né? Que nós estamos usando. Puxando um pouquinho esse cinza, deixando uma sombra, para dar um volumezinho também a esse narizinho. Na cabecinha dele, né? Na parte de cima, entre as orelhinhas, eu vou colocar uns cabelinhos mais alongados. Então, eu vou usar para isso o branco e o cinza lunar. O pincel que estou usando agora é um pincel número 6, lixado, cortado, para puxar, olha, esses cabelinhos. Tinta só de um lado do pincel vai me ajudar. O cinza vai também contribuir, né, para que a gente consiga deixar aparecendo melhor esses risquinhos. Então, é importante que você use os 2 tons. Se misturar muito, depois você pode pegar o pincelzinho zero e arrumar melhor um pelinho aqui, outro ali, tá? Mas, para todo caso, coloque pelinhos mais alongados, assim, puxando para cima da orelha, para fora da cabecinha, para cima da cabecinha. E agora eu peguei um pincelzinho número 2. É um pincelzinho inteiro, sem cortar, sem lixar, e tô levando uns excessozinhos de branco com batidinhas, olha, para que a gente consiga colocar um acabamento aí em volta, fazer um acabamento em volta do nosso bichinho. Nas regiões onde tá mais branco, eu vou sair colocando esse acabamento com branco, com essas batidinhas, para ficar assim irregular e dar a ideia de que ele é fofinho, de que ele é peludinho, tá certo? Olha só, fazendo aí o meu acabamento. E eu vou fazer por toda a região. Fiz na cauda, no corpinho, na patinha, fazendo as orelhas. Essa região aí em cima, olha. Pode ir deixando irregular mesmo a parte de fora. Seguindo, claro, esse arredondado da orelha, o arredondado do bracinho, da patinha. A gente não vai deformando, né? Mas a gente deixa levemente irregular. Eu vou colocar aí embaixo também, tá? Eu vou levar um pouco do cinza lunar também, viu? Por essa região, não só o branco. Eu fiz aí o contorninho da parte de baixo, bem grosseiro, batidinhas, para trazer mesmo a ideia de pelinhos. Mas eu não vou deixar assim só o branco. Eu vou colocar também o branco por essa região da cabecinha, mas para essa parte, indo para a bochechinha, não precisa deixar muito irregular, não. Coloca as batidinhas, né? Mas o risquinho mais certinho. Agora, deixa eu pegar um pouquinho do cinza lunar, e trazer a sombra também para essa parte. Pronto. Olha só, gente, como ficou o nosso trabalhinho para hoje. Eu vou deixar a pintura só do bichinho, porque você pode estar usando em outros motivos que não seja Páscoa, tá bem? E logo mais eu volto com a nova ideia e principalmente a pintura aí desses ovinhos que ficaram faltando. Beijos e até mais. Tchau!